Pessoal, muito bom dia, ou muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horário que você está assistindo essa gravação desse vídeo. Vamos lá. Faz tempo que eu não faço aula com assuntos novos, então hoje é o dia, tá bom? Iremos falar hoje sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Então acompanhem, eu vou aqui começar a compartilhar a minha tela e a gente vai para o assunto, tá bom? Gente, é o seguinte, as relações métricas que eu disse aí no início é referente ao triângulo retângulo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser um retângulo qualquer. O que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou pegar só vou mudar a cor desse retângulo, que ele ficou claro demais, fazer uma cor, um preto básico aí, tá? Deixa eu dar uma aumentada aqui também, para que a gente consiga enxergar com mais facilidade. O que eu vou fazer aqui? Como isso aqui é um retângulo, ele se caracteriza por ter os 4 ângulos, que são essas aberturas aqui, ó, dos lados, 4 ângulos retos de 90 graus, tá? 4 ângulos medindo 90 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma dividida nesse triângulo, traçando uma diagonal. Diagonal é uma linha que passa unindo dois bicos do retângulo, ou dois vértices, que não são consecutivos. Porque os consecutivos são o próprio lado. Ó. Tipo, esse vértice eu não vou ligar com esse aqui, porque vai ser o lado. Eu vou pegar esse vértice e vou ligar com esse aqui, por exemplo. Ou esse vértice e vou ligar com esse aqui. Isso se chama diagonal. Então, vamos fazer isso. Vou marcar aqui um ponto âncora e vou puxar até ali. Pronto. Perfeito até aqui. Eu fiz uma divisão em 2 triângulos retângulos. Esses 2 triângulos, esse aqui e esse aqui, eles possuem um ângulo de 90 graus, tá? Que é esse aqui e esse aqui de baixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um recorte nisso aqui, tá bom? Eu vou pegar essa minha figura, vou recortá-la, fazer uma divisão básica, e aí eu tenho só um pedaço aqui embaixo. Eu vou pegar esse triângulo retângulo, para facilitar o meu estudo, e vou dar uma modificada na posição dele. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Esse outro aqui, acho que já não tem mais necessidade, vou dar um fim nele, que veio do retângulo. E esse daqui, eu vou fazer um giro básico, ó. Fazendo uma rotação nele. Então, vou pegá-lo, vou colocá-lo aqui, tentar deixar o mais reto, mais horizontal possível essa linha de baixo dele aqui desse lado, tá? Esse é um triângulo retângulo, tá bom? Para que a gente não perca a referência, eu vou pegar esse triângulo aqui, eu vou dar uma copiada e vou puxá-lo aqui embaixo. É o mesmo triângulo que está aqui em cima. E vou fazer o seguinte, eu vou traçar a altura desse triângulo. Altura, para quem não sabe, por exemplo, você tem uma pessoa, eu sou um ótimo desenhista, podem perceber, tenho traços fantásticos, talento puro. Mais ou menos, professor, o senhor está fazendo uns desenhos meio esquisitos aí. Enfim, como que você mede a altura de uma pessoa? Você coloca, tipo assim, a fita métrica lá no último fio de cabelo e mede aqui, ó, com essa linha bem na vertical até o pé, não é isso que você faz? Daí você vai ter a altura da pessoa. Ninguém mede a altura de uma pessoa colocando uma fita métrica e fazendo uma cobrinha com ela, ou colocando inclinado assim, ninguém faz isso. Então, a altura você coloca isso em linha reta. Isso vai funcionar do mesmo modo na altura do triângulo. A altura desse triângulo vai ser a medida que vem do ponto mais alto, isso aqui vai descendo em linha reta, até o ponto mais baixo. Pronto. Isso aqui seria a altura desse triângulo retângulo. E o que eu vou fazer agora? Pergunta. Quantos triângulos tem aqui? Quem respondeu 2 está errado. Quem respondeu 1 está errado. Quem respondeu 3 está correto. Por que 3, professor? Porque você tem o triângulo maior, que já está copiado aqui, ó. Eu já fui esperto, já coloquei ele ali para a gente não se perder, ó. E tem o da esquerda e o da direita. Perceberam isso?
Tá, você tem 3 triângulos aí, então. O que nós iremos fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir isso aqui, a mesma coisa que eu tinha feito lá, vou selecionar isso aqui, vou dividir, só para a gente conseguir ilustrar com mais propriedade. Então, eu vou ter o meu triângulo da direita e vou ter o meu triângulo da esquerda. E eu vou pintar de algumas cores para ficar mais fácil o entendimento aí. Esse da esquerda eu vou pintar de uma cor verde, tá ok? Só que eu pintei o contorno, não é o contorno, professor, você tem que pintar dentro dele. Tá, pintando aqui de verde, agora sim saiu o meu verde básico. Vou aqui fora o contorno, deixa eu deixar em preto mesmo. Agora sim. O da direita, eu vou pintar de uma outra cor, já que esse eu fiz de verde, eu vou fazer de vermelho. Professor, não saiu vermelho. Vamos ver se sai agora, tá? Continua não saindo, professor. Vamos ver se agora sai. Agora, finalmente, saiu o meu vermelho aí, tá? Esse vídeo eu estou fazendo em 2 etapas. Eu fiz... Na realidade, eu tinha feito... Só que eu achei que não tinha ficado muito bom, então estou regravando. Então, pode ser que o vermelho desse triângulo seja um pouco diferente da continuação, tá bom? Mas não se acanhe que é meio parecido, tá? E esse triângulo aqui de baixo, eu vou fazer uma outra cor com ele. Eu vou fazer um azul, tá? Vamos pegar uma cor azul aqui. Perfeito. Tá tudo aí do jeito que a gente queria, tudo do jeito que eu queria para poder explicar para vocês. Eu tenho 3 triângulos aí. E eu vou mostrar para vocês que esses 3 triângulos são triângulos semelhantes, tá? Como assim, professor? Ó, eu vou pegar isso aqui. Novamente, eu vou fazer uma cópia disso aqui, tá? Vou puxar aqui embaixo. Deixa eu dar uma separada aqui, para que a gente consiga fazer as transformações adequadas. Deixa eu puxar esse aqui para cá também, para dar espaço. Vou pegar esse aqui, vou puxar aqui. O que me garante que eles são semelhantes? Nós já estudamos esse ano, no segundo bimestre, que para 2 triângulos serem semelhantes, tem um chamado caso, não sei se vocês lembram, o caso AA, que a gente até brincou sobre esse AA, o que era, né? Alunos anônimos, enfim, aprendizagens adequadas, a sigla que vocês quiserem citar como exemplo, significa ângulo, ângulo. Se ele tiver 2 ângulos congruentes, os 2 triângulos, congruente quer dizer mesma medida, os triângulos serão semelhantes. E se eles forem semelhantes, a gente pode fazer aquelas relações entre os lados que o resultado vai dar o mesmo, ok? Daqui a pouquinho eu vou estar explicando isso, para relembrando, né? Recordando isso aí. Então, eles precisam ter 2 ângulos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar o triângulo azul com o triângulo verde primeiro. Comparando esses 2 triângulos, a gente sabe o quê? A gente sabe que esse triângulo azul tem esse ângulo reto, que veio lá do retângulo que a gente fez o recorte, eu só virei ele, né? Vocês podem ver o vídeo aí atrás um pouquinho. E quando você traça a altura, isso eu já disse a vocês, essa linha tem que formar ângulo reto, senão você não vai medir a altura corretamente. Então, esse triângulo verde também tem um ângulo reto aqui, ó, que seria esse aqui. Perfeito? Tá, mas precisa ter mais um ângulo, professor. Sim. Qual é o outro ângulo congruente entre o triângulo azul e o triângulo verde? Gente, é super simples. É o próprio... até vou fazer aqui de um amarelinho. Eu não sei se eu fiz amarelinho depois na continuação, gente, mas tipo, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que está aqui, ó. Percebam isso? É o mesmo ângulo. Acho até que eu fiz em azulzinho. Depois a cor é o de menos, tá, gente? Daí vocês dão uma comparada aí, mas a cor é o de menos. Mas percebo que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo, ó. Você tem certeza, professor? Claro que eu tenho certeza, gente, ó.
colando aqui, ó. É o mesmo ângulo, ó. Perceberam isso, que é o mesmo ângulo? Eu copiei o triângulo para baixo. Então, esse ângulo aqui é o mesmo que esse. Logo, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Ok? O que eu vou fazer agora? Gente, eu vou tentar fazer um negócio que eu não sei se vai funcionar, mas... espera aí. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar esse... só para ver se o negócio dá certo na hora que eu fizer a rotação. Esse ângulo está aqui. E nós temos o ângulo reto, que é esse aqui. É que eu queria que isso aqui ficasse, tá, gente? Vou ver se eu consigo agrupar e esses desenhos não sejam movidos quando eu... é que ele, ó, ele pegou tudo, não queria que pegasse tudo, queria só aqui. Será que... bom, vou tentar. Se eu pegar isso aqui e agrupar... deixa eu ver, vamos ver se deu certo o que eu queria fazer. Se eu mover isso aqui... ele acaba movendo o ângulo, gente. Bom, não tem problema, tá? O que eu vou tentar fazer aqui? Ó, esse ângulo aqui, o que eu vou fazer? Como eles estão em posições diferentes, eu vou primeiramente dar uma modificada nas posições, já que eles são semelhantes, para que fique na mesma posição. Quer dizer, antes, porém, vamos verificar se o triângulo vermelho também é semelhante ao azul, tá? Daí a gente faz com os dois, de uma vez só. Tá, como que a gente vai fazer isso? Percebam que, no caso aqui, ele também tem um ângulo reto, porque a gente traçou a altura, ó. Então esse ângulo é reto, esse ângulo é reto. E nós temos que esse ângulo que está aqui, do mesmo jeito que a gente fez, que a gente sobrepôs esse ângulo aqui, ele é o mesmo ângulo que está aqui embaixo, ó. E eu vou fazer ele de amarelinho. Eu acho que na continuação eu devo ter feito de amarelinho. Espero que eu tenha feito de amarelinho. Então, esse ângulo que está aqui é o mesmo ângulo que está aqui, ó. Porque esse ângulo ele é exatamente o mesmo. Então, como eles também têm dois ângulos congruentes, esse triângulo vermelho também é semelhante ao triângulo azul. Ok? Até aí? Perfeito? Então, vamos prosseguir. O que eu vou fazer agora? Já que eles são semelhantes, para a gente fazer aquelas relações entre os lados, que eu falo que daqui a pouquinho eu vou recordar com vocês, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar uma mudada na posição para que eles fiquem em posições parecidas, tá? Pegando aqui, eu vou fazer uma rotação, ó, para que ele fique na mesma posição, com o lado maior, de frente para o ângulo reto, aqui embaixo, ó. Quando eu fiz essa rotação, vocês podem ter percebido para onde foram os ângulos, né? Acho que vocês já devem ter percebido aí, mas qualquer coisa a gente coloca. E eu vou puxar ele aqui, ó. Eu quero que vocês percebam que isso aqui, ó, ficou mais ou menos como se, ó, esse ângulo, ele é, onde que veio esse ângulo aqui, ó? Deixa eu dar um delete aqui, só para a gente não errar, tá? O ângulo reto é fácil saber onde ele está, com essa rotação que a gente fez, ele está aqui em cima, perfeito? E quando a gente girou isso aqui, ó, esse pequenininho foi para cá, ó, a gente fez esse aqui virar para cá, ó, e o azul ficou do lado de lá, tá bom? Só para a gente não se perder aqui no que a gente está fazendo. Então, o azul ficou aqui. Perfeito? Professor, mas não está na mesma posição ainda. Parece que está sendo tipo um espelho. E parece mesmo, gente. Só que com tamanhos diferentes. Mas se eu aumentar isso aqui proporcionalmente, vocês vão perceber isso aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Ele fica um espelho mesmo, ó. Nossa, ficou um espelho, professor? Ficou. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma reflexão apenas para ele ficar na posição correta. E, para minha sorte, o programa aqui tem um mecanismo que faz isso automaticamente. Então, eu vou clicar aqui e tem que transformar e eu vou refletir, que é uma reflexão.
Pronto. Agora sim ele está no lugar correto. E lembra, como ele fez isso, ó, fez uma reflexão, esse ângulo azul que era aqui, ele foi parar para o outro lado, tá bom? Então esse angulinho aqui, ó, então, ele veio parar para cá. Perfeito? E o ângulo reto, que é esse aqui, ele, vamos dar um delete aqui também, ele veio aqui em cima, tá bom? Ele acabou ficando basicamente no mesmo lugar. Ele estava aqui, ó, e veio para cá só. Pronto, agora está na mesma posição. E eu vou fazer a mesma coisa com o triângulo vermelho. Vou pegar aqui. Primeira coisa, vamos fazer uma rotação. Giramos aqui, perfeito. Eu vou puxar aqui para baixo. Ah, professor, aconteceu a mesma coisa, só fazer uma reflexão. Sim, o ângulo amarelinho está aqui ó, agora, ó, e quando a gente fizer a reflexão, ele vai para o outro lado. Ele vai vir para o lado de lá. Então, eu vou clicar novamente aqui, vou transformar e vou fazer uma reflexão. E aí, perfeito. Só vamos colocar o amarelinho no lugar dele, ó. Ele está aqui. E o ângulo reto permaneceu aqui no mesmo lugar, tá bom? Hoje eu estou falando bem caipira, gente. Acho que eu tô meio lembrando do Neto falando, aquele comentarista esportivo. Bom, ficamos assim então. Nós temos os 3 triângulos que são semelhantes. Para a gente fazer as transformações, o que a gente vai fazer? Vamos dar nome a cada parte aí do triângulo. Então, eu vou fazer o seguinte. Você tem lá no triângulo original, que era um triângulo retângulo, ó, pensando nele inteirinho, ó, como se fosse o azul aqui, ó. Isso aqui era um ângulo reto, ó, ângulo de 90 graus. De frente para esse ângulo maior de 90 graus, à medida que vem aqui embaixo, ó, que vem tudo isso aqui, ó, que mede tudo isso, eu vou chamar de A. Então esse pedaço aqui, ó, eu vou chamar de A. Perfeito? Essa medida que vem aqui, ó, desse lado de cá, ó, eu vou chamar de B. Então, aqui eu vou chamar de B, que é essa medida aqui, ó. Tá? Porque lembre que o triângulo azul ele é inteirinho, tá? E no triângulo verde, se você for perceber, para você não se perder, olhe o ângulo, tá? Em relação ao triângulo, o ângulo reto do verde, tá de frente, o B está de frente para esse ângulo reto. Então, de frente para o ângulo reto vai ser esse B aqui, ó. Tá bom? Bom, continuando. Eu vou chamar esse pedaço aqui, ó, essa medida de C. Chamei de C, que é, se você for perceber em relação só ao triângulo vermelho, o ângulo reto dele aqui está de frente para o ângulo reto, ó. Então, de frente para o ângulo reto vai ser o C. Tá ok? E também fica no azul aqui, ó. Tá, professor, mas está faltando mais alguns valores. Tá. A altura, que seria essa medida aqui, ó, eu vou chamar de H. E ela é do triângulo vermelho, está de frente para o ângulo amarelo, ó, H. Então, de frente para o ângulo amarelo, vai ser o meu H, quando a gente está considerando o triângulo vermelho. Ó. O amarelinho está aqui, ó, de frente para ele é o H. Depois, esse aqui eu não marquei nada, né? Faltou colocar algumas medidas aqui. Vamos fazer o seguinte. Antes de eu ver as outras, tá vendo esse pedaço aqui, ó? Eu chamei tudo de A. Esse pedacinho aqui embaixo, ó, deixa eu até fazer com uma outra cor para ilustrar um pouquinho melhor. Esse pedacinho aqui, ó, eu vou chamar de N. E esse outro pedacinho aqui, ó, esse aqui, ó, que vai daqui até aqui, eu vou chamar de M, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou baixar esse A para cá, para não ficar ocupando muito espaço. Então, esse pedaço aqui, ó, vou chamar de M.
tá? Então, daí nós temos todas as dimensões. B, N, daqui, aqui é M, aqui é C, aqui é B, e tudo aqui é A, tá bom? Deixa eu só dar uma daqui, só para garantir. Fazer uma flechinha, essa medida total aqui, ó, é o A, perfeito? Então, agora sim, vamos preencher todas as outras medidas ali, ó. Então, de frente para o ângulo reto no vermelho era o C, de frente para o amarelo era o H, e o que sobrou? Sobrou o M, que seria essa daqui, ó. Em relação ao verde, o verde de frente para o reto é o B, de frente para o azul é o H, ó. Aqui é o H. E o que está de frente para o ângulo que não tem nada é o N. Nossa, que N feio, professor. Vamos dar uma melhoradinha. E aí nós temos os três triângulos semelhantes com as suas respectivas medidas. E o que nós iremos fazer agora? Primeiramente, eu vou relembrar com vocês, vou recordar com vocês o que a gente faz quando as figuras são semelhantes, o que acontece. E daí, então, nós iremos fazer as relações métricas com todos esses dados que estão aqui, colocados com B, com A, com C. E daí, isso eu vou estar fazendo na continuação, que na realidade eu fiz... A continuação fiz antes do início, porque o início que eu tinha feito ter ficado um pouco longo demais, eu me perdi aqui um pouco com o programa, eu achei melhor regravar, tá bom? E a última coisa que eu tinha colocado lá, que eu vou colocar aqui, seria o seguinte: esses bicos aqui do triângulo original, os vértices, tá? A gente também pode dar nomes, só que a gente dá nomes com letras maiúsculas. E eu vou falar de amarelo aqui, e eu vou, para seguir uma certa lógica, se eu chamei tudo aqui de A, eu vou chamar aqui esse vértice de Azão, tá bom? Se eu chamei esse lado aqui de B, eu vou chamar esse vértice de Bzão. E se eu chamei aqui de C, eu vou chamar esse vértice de Czão, tá bom? E uma última coisa, antes da gente partir para estar recordando sobre a semelhança de figuras, de triângulos, do que a gente quiser aí, antes de estar fazendo isso, quando você tem um triângulo retângulo, e todos eles são triângulos retângulos, eles recebem alguns nomes que são os seguintes. O lado que está de frente para o ângulo reto, ó, se eu considerar o azul, que seria o meu A, ele é chamado de hipotenusa, tá? Isso a gente já estudou, mas é sempre bom a gente estar recordando, tá? Hipotenusa. Talvez eu até tenha falado isso na outra parte do vídeo. E os outros lados são chamados de catetos. Então, você tem aqui um cateto. E você tem, ó, esse aqui é um cateto, e esse outro lado também é um cateto. Os dois são catetos. E aqui, hipotenusa. Sugestão, quando vocês, daqui uns 10, 15 anos, uns 15 anos, quando vocês, de repente, constituírem uma família, de repente forem ter filhos, imagine um nome bonito assim para dar para uma filha, Hipotenusa Maria, ou um nome para um meninão, Cateto Augusto. Olha, sugestões importantes aí para vocês. Brincadeiras à parte, é isso. Então, vamos lá agora ver essa questão de semelhança de triângulos, ok? Como que a gente faz aí? E depois a gente vai ver as fórmulas. Imagine que você tem aqui, por exemplo, vou fazer aqui fazer um triângulo, melhor. Fazer um triângulo aqui, ó, que ele tem os três lados iguais, mas eu já dou uma mudadinha. Só para a gente recordar isso aqui, porque às vezes você vai fazer e você acaba meio que se perdendo, né? Então, vou pegar novamente aqui um polígono, vou fazer aqui, diminuir para, sei lá, 20. Pronto, esses triângulos são semelhantes, eles são, ó, tem os mesmos ângulos, lembra que a gente fez na aula lá? São semelhantes. Por exemplo, eu falo que aqui mede 4 e aqui mede 2. Deixa
Deixa eu dar uma alterada até no formato para ficar mais real, né? Fazer uma mexida aqui, ó. E aí eu teria que fazer a mesma mexida. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar isso aqui, dar uma mexida aqui nele, ó. 4. Vou falar que aqui mede 6. Devo fazer o mesmo triângulo, fazendo uma cópia aqui, só que, porém, eu vou diminuir de tamanho, né? Para ficar semelhante, mas não com a mesma medida. Os triângulos são semelhantes? Sim, tudo que eu fiz aí foi para que fossem. Já dá para perceber que eles têm os mesmos ângulos e as medidas proporcionais. Quando eles têm as medidas proporcionais, acontece alguma coisa assim, ó. Se você dividir os lados correspondentes, ó, se você pegar, por exemplo, 4 e dividir por 2, dá o mesmo resultado que eu dividir, por exemplo, esse lado pelo lado correspondente. 6 dividido por 3. Nos dois casos, o resultado vai dar 2. E nós temos que, lembra da constante de proporcionalidade, ou razão de proporcionalidade, no caso seria do triângulo da esquerda para da direita, seria 2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Eu posso fazer as divisões entre os lados correspondentes, que o resultado é o mesmo, tá? Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui em cima, com esses valores que nós temos aqui. Por exemplo, eu vou pegar, relacionando o azul com o verde. Como que eu vou fazer? Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu pegue os lados correspondentes, como a gente acabou de ver aqui, já que os 3 triângulos são semelhantes, tá? O azul, o verde e o vermelho. Então, eu vou pegar, por exemplo, vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o B, que está aqui, dividido. Quem que é o correspondente ao B aqui? Em relação ao verde, é o N. Então, B sobre N tem que dar o mesmo resultado de eu dividir, por exemplo, o A sobre o B. Ao fazer isso aqui, a gente pode pegar isso e multiplicar em x, ou em cruz. Eu vou ter que b vezes b dá b elevado ao quadrado. Vou ter que a vezes n é igual a an. E essa daqui é a primeira relação métrica, relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo que a gente tem. Que b ao quadrado igual a vezes n. Tá, isso algebricamente a gente já resolveu. Em matéria de visual, ó, está querendo dizer que esse lado ao quadrado igual a esse vezes esse. Depois a gente vai formalizar um pouquinho melhor isso nesse triângulo aqui, tá bom? Então, essa é a primeira relação. Vou colocar aqui, primeira relação métrica. Segunda relação, são formulinhas, tipo a fórmula de Bhaskara, que vocês têm que entender. Primeiro entende, entendi de onde vem. E daí você guarda qual é a fórmula, né? Senão você vai ter que ficar fazendo isso que eu fiz a todo momento. Então, se você guardar a fórmula, você entendeu, daí fica mais prático, né? Fazer A está para B. Ó, A está para B. Esse está para esse, assim como C está para o H. C está para o H. E aí nós vamos ter uma segunda relação métrica, bastante conhecida, que o A vezes o H é igual a B vezes C, que é a nossa segunda relação métrica. E a terceira relação métrica, professor? Vamos lá. Quantas são? São 200? Não, são 5 que a gente vai estar vendo aqui, tá bom? Então, a terceira relação métrica. Vamos pegar do verde, do azul em relação ao vermelho. Então, eu vou pegar A está para C, azul em relação ao vermelho. Ó, o A está para o C, assim como o C que está aqui está para o M. E aí nós temos a terceira relação métrica, que é C vezes C dá C ao quadrado, igual a vezes M. Terceira relação métrica importante de ser guardada. Vamos para a quarta. Agora, para a quarta, a gente vai utilizar o verde e o vermelho. Ó, esse aqui, ó, N está para o H,
Só deixa eu mudar um pouquinho meu N para não confundir com H, parece muito parecido, professor. Então esse é um N, esse aqui é um H. Então N está para o H, assim como o H, que está aqui, está para o meu M. Ó. Tem que ser na mesma ordem. Assim como o H está para o meu M. Fazendo a multiplicação aqui, ó, H vezes H vai dar H ao quadrado, igual, no caso, a N vezes M, que é minha quarta relação métrica. Isso aqui é um N, isso aqui é um M. Tá? Então, vamos fazer uma separação aqui para não misturar. Então, aqui é a minha quarta relação métrica. E, finalmente, vamos para a última e a mais conhecida, que acho que vocês talvez já tenham, com certeza vocês já fizeram alguma coisa relacionada com ela, que é o seguinte. Percebam aqui, ó, que o meu A, a medida do A, que eu chamei de tudo aqui, é a mesma coisa que eu somar o N mais o M, tá? Se eu somar o N, esse pedaço, mais esse pedaço, vai ter tudo, que no caso é o A. Então, o meu A, que está ali, ele é igual à soma do N mais o M. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma manipulação algébrica aqui, que é o seguinte. Eu posso fazer o que eu quiser numa equação, isso é uma equação porque tem o sinal de igual aqui, tem operações, tem letras que representam números, desde que eu faça dos dois lados. E eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar dos dois lados por uma letra. Vou multiplicar pela letra A, por essa letra que representa um número. Vocês já vão ver o porquê que eu vou fazer isso. Ao multiplicar por A isso aqui, A vezes A eu vou ter A ao quadrado. O A vai ter que multiplicar os dois, ó. A vezes N, AN. A vezes M, AM. E olha que interessante que aconteceu. Nós já fizemos aqui em cima que o B ao quadrado é igual ao AN. Tá vendo aqui? Então eu posso substituir no lugar do AN e colocar o B ao quadrado. Eu posso substituir e colocar aqui, ó, B ao quadrado. E eu já fiz ali em cima também, ó. Gente, importantíssimo vocês verem de onde eu estou pegando para ter um entendimento. Ó. O meu AN é igual ao B ao quadrado. E o meu AM, que está aqui, vamos fazer de uma outra cor, vamos colorir isso aqui. Vamos colocar a cor verde. Então, o meu AM é igual ao C ao quadrado. Então, no lugar do AM, eu posso colocar C ao quadrado. Eu tenho o mesmo valor, eu posso substituir. E no final da história, nós temos que o meu A ao quadrado, que está aqui, nada mais é do que B ao quadrado mais C ao quadrado, que é minha última relação métrica que a gente vai estudar, a minha relação de número 5, tá? Que nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Olha que legal, gente. O teorema de Pitágoras, ele diz para mim que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos observar quem era lá no começo. O A ao quadrado, a medida do lado maior, é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. E é isso. Todas as relações métricas. Você tem o ângulo reto aqui, considerando o triângulo como um todo, tá? Até usar o azul aqui, ó. De frente para o ângulo reto, o meu A, sempre de frente para o ângulo reto, não importa se seu triângulo esteja numa outra posição, lembra que a gente manipula as posições, mas se tiver de frente para o ângulo reto, vai ser o que a gente chama de hipotenusa, tá? Hipotenusa. E os outros lados, tanto B quanto C, eles vão receber o nome de catetos. O lado maior elevado ao quadrado, que é o que está aqui, A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a o outro cateto, aqui no caso, ao quadrado, somado com
o outro cateto ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, e esse é o teorema de Pitágoras. Perfeito? Só que a gente vai precisar, professor, até entendi o que o senhor fez aí, mas como que eu faço para fazer em exercícios, nessas coisas? Tudo aqui é A, eu chamei esse lado aqui de B, eu chamei esse lado aqui de C. E daí nós temos a altura, que foi aqui, ó, que era o meu H, aqui era o meu N, e aqui era o meu M. O ângulo reto do triângulo grande era aqui. E tinha, aqui a gente lembra que era reto, e aqui era reto também. Tá. E nós temos essas relações métricas que estão aqui, ó. Pronto, você tem aqui o triângulo, com todos os valores, e você tem as relações métricas. Como que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira. Imagine o seguinte, faço aqui um triângulo, a gente vai fazer um ou outro exercício aí, depois eu deixo um ou outro para vocês tentarem fazer, tá? E daí na aula que vem a gente reforça isso com problemas da utilização e aplicação disso aqui. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vou fazer um triângulo. Temos aqui um triângulo retângulo, ok? Tá, fiz no zoiômetro, gente. Então, se aqui não estiver tão reto, por causa que está bem assim. Vamos dar uma aumentada. Ó, o triângulo está aqui. Imagina o seguinte. É um triângulo retângulo. Aqui tem altura, tá? Tem um ângulo reto aqui, perfeito. Só vale se o triângulo for retângulo. Eu, por exemplo, falo que aqui eu não sei a medida. Mede x. Eu falo que, por exemplo, o total aqui, ó, mede 10. E falo que aqui mede 3. Mede 3. E eu pergunto, qual a medida do x? Então, ó, eu coloquei toda a medida, que vale 10, desse lado da hipotenusa. Coloquei esse pedaço que mede 3 e coloquei que esse pedaço mede x e pedi descubra o x. Qual relação métrica nós podemos usar aí no caso? Tá? A relação métrica que eu vou poder usar aqui no caso, eu tenho que ter, se você for analisar aqui, ó, eu quero saber o B, que é o meu x. Eu tenho o N, que é 3, e tenho o A, que é 10. Qual das relações métricas dessas 5 que tem B, N e A? O B, que é o x, o N e o A. Não é essa, não é essa, não é essa. Se vocês tiverem uma visão boa, vocês já perceberam que é a primeira relação, que é B ao quadrado igual a A vezes N. Então, é essa relação aqui, ó, que a gente vai usar. Então, B ao quadrado igual a A vezes N. Quem é o meu B aqui em questão? É o meu x. Então, x ao quadrado igual. Quem é o meu A? O meu A é 10. E quem é o meu N? O meu N é o 3. E aí eu resolvo. Da seguinte maneira, né? Ó, faz primeiro aqui vezes, 10 vezes 3 dá 30. Então, x ao quadrado igual a 30. Passo esse 2 como raiz quadrada para o outro lado. Por ser medida, não há necessidade de passar mais ou menos. Medida não tem negativa. Não tem raiz quadrada exata de 30, mas eu posso fatorar o número 30, né? Ó, fatorando o número 30 aqui por 2, eu vou ter 15. Daqui vai dar por 3, eu vou ter 5. E daí por 5, 1. Como eu não tenho... não dobrou os fatores, né? Não tenho dois números 2, dois números 3 ou dois números 5, não tenho o que fazer. Pronto. A medida do x em questão, que seria esse pedaço aqui, seria raiz quadrada de 30, que dá aproximadamente, tira a raiz rápido aí, ó, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, seriam 5, aproximadamente 5,5, 5,4, um chute aí, tá bom? Aproximadamente um 5,4. Se a gente fosse dar um resultado em número decimal aí. Mas não há necessidade, pode deixar em raiz de 30 mesmo.
e a gente usou uma das relações métricas para poder resolver, tá bom? Um outro exemplo, professor, eu quero mais exemplos. Então eu vou até manter o triângulo já na posição certinho. Ah, professor, o meu triângulo não está na posição, o meu triângulo está assim, ó. Vira o caderno, sei lá. Se você não conseguir enxergar quando está em posição um pouco diferente, gira o caderno. Isso você pode fazer e ninguém nunca vai proibir vocês de fazerem isso, tá bom? Ó, então vamos tentar fazer o exemplo aqui, vendo qual das fórmulas a gente vai conseguir fazer para descobrir a medida A aqui. Se você for perceber aqui em questão, nós temos, ó, o B, que no caso seria o 3, nós temos o C, que seria o 4, nós temos o H, que seria o 2,4, e nós temos o A, que eu quero descobrir. Qual das fórmulas tem B, C, H e A? Se a gente for ver nas relações métricas, que nós vimos as 5 aí, ó, você vai ter a H, B, C, a relação de número 2. E também tem outra relação que dá para você usar. Você pode usar o teorema de Pitágoras, porque você quer saber o A e você tem o B e o C, tá? O importante quando você faz isso é que você tem apenas um termo desconhecido. Se eu usar o teorema de Pitágoras, eu só vou ter a letra A desconhecida. E se eu fizer o AHBC, eu só vou ter a letra A desconhecida. Então você pode usar tanto uma quanto outra. Nós iremos usar as duas, só para mostrar que o resultado é o mesmo, tá ok? Então o que a gente vai fazer aqui em questão? Eu já coloquei aqui a fórmula AH igual a B vezes C, então eu vou estar pegando os valores, ó. A vezes H, então A vezes 2,4. Então, A vezes 2,4 igual ao B, 3, e o C, 4. Então, 3 vezes 4. Daí eu vou ter que 2,4A igual 3 vezes 4, vou ter como resultado 12. Vou pegar, faltou o A aqui, né, professor? Colocamos. Vou pegar o 2,4 e vou passar dividindo. Vou ter 12 dividido por 2,4. Vamos fazer essa divisão aí rapidamente, né? Fazer aqui, ó, no rascunho aqui em cima, ó, 12 dividido por 2,4. Como é uma divisão com vírgula, a gente iguala as casas e corta as vírgulas. Ficou 120 por 24. Fazendo uma conta rápida, 5 vezes 2, 10, né? 100, deve dar uns 5. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5, 2, 10, 11, 12. E realmente deu. Então, nós temos como resultado do A, 5 fazendo pela relação métrica AH igual a BC. Vamos fazer agora pelo teorema de Pitágoras, que é esse aqui, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu vou ter A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vou ter que A ao quadrado igual a... Quem é o meu B em questão? O meu B é o 3, mais o meu C é o 4. Somando isso aí, ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 vezes 4 dá 16. 9 mais 16 dá 25. Vou passar agora para o outro lado. Esse 2 que está como expoente, como raiz, não precisa colocar valor negativo, porque a medida e medida não tem negativa. Raiz quadrada de 25 dá 5, que era o resultado que eu já sabia, que eu já tinha feito pela outra relação métrica. Essa daqui. E, gente, e é isso. Fizemos aí 2 exercícios. Vocês têm, no caso, essas 5 relações métricas que vocês têm que saber, tá? B ao quadrado igual a vezes N, AH igual a B vezes C, C ao quadrado igual a M, H ao quadrado igual a N vezes M, e o teorema de Pitágoras, que hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Lembrando que a hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo reto. E é isso. Espero que vocês tenham entendido, mas vou deixar aqui exercícios para vocês tentarem fazer, e na próxima aula a gente aprofunda isso, tá? A gente vai ver em problemas,
daí tipo, pretendo fazer aula ao vivo, só que eu vou ter que fazer quarta-feira, porque terça tem uma aula com o pessoal do ensino médio sobre tecnologia. Então a gente vai deixar para quarta-feira. Quarta-feira daí eu já faço aula ao vivo no YouTube novamente, daí vocês podem interagir, daí eu dou tempo para vocês fazerem, tá? Daí vai ser uma aula só da aplicação dessas fórmulas. Então é importante vocês participarem, tá bom? Então vamos lá. Eu vou deixar aí para vocês fazerem. Que eu quero que vocês descubram o H para mim, tá bom? Esse aqui é o primeiro exercício, ó. Descubra o H. Vou colocar um outro aqui em cima, 15. Tá bom? Então, veja qual fórmula é interessante usar aqui, qual das relações métricas, veja qual é interessante usar aqui, e eu quero que vocês façam esses dois exercícios, tá bom? Número 1 e o número 2, depois a gente corrige os dois. Quais são as relações métricas mesmo? São, vou dar um zoomzão aqui, ó. São essas daqui, ó. B ao quadrado igual a vezes N, A vezes H igual a B vezes C, C ao quadrado igual a vezes M. Vocês têm aí os desenhos, né, que a gente... É só voltar o vídeo aí que vocês acham, gente, porque eu não vou fazer agora, senão vai demorar muito, tá bom? Pessoal, é isso aí, valeu, até a próxima aula, estamos ficando